Não basta simplesmente o interior do apartamento ser bom. É necessário que o condomínio também seja bom. Se você não me conhece, eu me chamo Bruna, eu sou arquiteta, especialista em imóveis, e esse vídeo é mais um vídeo para a série de como escolher um bom apartamento. E nos vídeos anteriores eu trouxe quais são as questões que precisam ser vistas dentro do imóvel que você vai comprar. Agora, a gente vai analisar uma outra coisa, que é o condomínio onde esse teu imóvel vai estar. E eu te digo que, tão importante quanto analisar o interior do imóvel, é também importantíssimo analisar o condomínio, porque esse condomínio pode te trazer mais bem-estar ou pode também tirar a tua paz em determinadas situações. Então, é de extrema importância você analisar não só aquilo que esse condomínio oferece, como também quais características desse condomínio podem depois te trazer algum tipo de dor de cabeça, principalmente relacionadas a despesas inesperadas. Então, às vezes, alguma coisa que não ficou bem construída, algum tipo de reforma que precisa ser feita antes do tempo previsto e que acabem acarretando em mais custos com o condomínio e, consequentemente, muitas vezes fazendo com que esse imóvel se desvalorize. E um importante causador disso é justamente o condomínio, porque muitas vezes ele não recebeu as manutenções adequadas, ele ficou obsoleto com o tempo, ou ainda sofreu algum tipo de dano. E eu vou contar para vocês a história de um condomínio que eu conheço, onde os imóveis vinham se valorizando, um imóvel que tinha mais ou menos uns 5 anos naquela época, quando se descobriu um problema nos elevadores. Esses elevadores, a construtora que fez tinha comprado um elevador de segunda mão e os elevadores começaram a dar problema. E um prédio ali de mais de 20 andares que não tem como você ficar sem elevador. E aí, por conta disso, os apartamentos dentro desse condomínio começaram a reduzir o preço e aumentar a sua oferta. Justamente porque muitas vezes, muitas pessoas começaram a sentir esse problema, muitos moradores começaram a sentir esse problema. Opa, eu moro lá no 18º andar e o elevador simplesmente não está funcionando. Eu tenho que subir de escada 18 andares. E eram os dois elevadores desse prédio que estavam com problema. E aí isso acaba gerando vários desconfortos que fazem com que, muitas vezes, a oferta aumente por conta de problemas e, consequentemente, por conta de todo esse conjunto de coisas, esse preço de venda do imóvel acabe se reduzindo. Então, eu separei aqui 5 pontos que você precisa analisar na hora de comprar um apartamento. Então, o primeiro ponto que eu trouxe aqui é a área de lazer. Muitas e muitas vezes a gente vai visitar um imóvel e a gente fica encantada com a área de lazer que ele proporciona, né? Hoje os condomínios trazem uma área de lazer extremamente ampla, existe um conceito, inclusive, que vem sendo adotado ao longo da última década, últimas 2 décadas, que é o conceito de você morar em um espaço mais compacto, mas ter um condomínio que te ofereça várias coisas para o teu lazer e até de espaços para trabalhar. Então, tudo isso, em conjunto, formam essa área de lazer desse prédio. Mas o que a gente precisa analisar aqui? A gente tem 2 situações. A primeira é aquele condomínio que hoje vem todo equipado, todo cheio de benfeitorias nas áreas comuns, e aquele condomínio que é mais antiguinho e que vem com basicamente nada. A gente tem 2 situações muito distintas, mas eu vou me ater um pouquinho mais nesse que tem muita coisa. Então, a primeira questão que você precisa entender é: vamos olhar além do encantamento. Então, a gente chega no imóvel e fica bastante encantado com o que você encontra, né? Com essas áreas em comum. Então, a área gourmet, o salão de festas está todo decorado, aquela piscina com aquelas cadeiras espreguiçadeiras, um espaço muito gostoso, espaço kids ali, todo bonitinho, você já imagina ali teus filhos brincando. Mas, para a gente olhar além disso, a gente precisa entender o que daquilo faz sentido na nossa vida. Por quê? Primeiro de tudo, alguns desses itens têm um custo muito elevado de manutenção. E aqui entenda-se principalmente como piscina. As piscinas, elas exigem uma manutenção constante, produtos constantes também, além, claro, da energia e outros itens. Então, a piscina acaba sendo um elemento que aumenta muito o custo mensal desse imóvel no condomínio. E, claro, as outras áreas incomuns também aumentam, de certa forma, esse custo, justamente por conta de aumentar a área de limpeza, aumentar a área de manutenção. Uma outra questão que precisa ser abordada: aquilo que está sendo utilizado nas áreas comuns tem qualidade? Por quê? Porque se a construtora vai entregar esse condomínio todo funcionando, todo decorado, será que os móveis, todos os itens soltos ali, serão entregues de qualidade ou vai ser entregue algo mais mediano? Então, é necessário fazer essa reflexão a fim de entender o que daquilo faz sentido na minha vida. Opa, não preciso de uma piscina, não quero uma piscina no meu condomínio. Por quê? Só aí você já vai evitar um custo mensal extra bastante grande. Então, esteja ciente desse custo e, se você for comprar um imóvel com piscina,
que seja para utilizar então, né? Que seja boa e que seja algo que você deseja na tua rotina, porque esse custo a mais, mesmo que dividido por vários apartamentos, ainda é representativo dentro do condomínio. E o segundo item, ainda relacionado às áreas comuns, então o primeiro a gente falou das áreas de lazer, o segundo, nessas áreas comuns, a gente tem então as circulações, basicamente, né? Que seriam as escadas, elevadores e também o que a gente chama de corredor ou circulação horizontal, né? Então, analisar como que estão essas áreas, se essas áreas são adequadas ao fluxo. Por exemplo, um prédio que tem poucos elevadores para o número de apartamentos e para o número de moradores, acaba tornando o espaço comum muito desagradável. Por quê? O elevador é um dos itens mais caros da construção. Então, quanto menos elevador, mais barato para construtoras. Então, como não existe em todas as prefeituras um cálculo para dizer quantos elevadores você precisa ter para um determinado fluxo de pessoas, existe sim situações onde você tem um número muito baixo de elevadores no prédio e isso faz com que você chama o elevador, ele para basicamente de andar em andar em horários de alto fluxo, em horários de pico, e isso torna a tua experiência muito chata. É importante também você entender como é feita a manutenção dessas áreas comuns, como que ela é feita, se existem benfeitorias a serem feitas, se essa área comum está atualizada ou não, e especialmente se esse elevador funciona bem ou não. O terceiro item que a gente tem é a qualidade da construção. E aqui, às vezes, é um pouco difícil da gente conseguir mensurar. Por quê? A gente consegue visualizar de uma maneira muito prática os acabamentos, certo? Mas muitas vezes a qualidade da construção a gente tem uma certa dificuldade em conseguir entender, porque ela está toda tampada, né, pelos acabamentos. Então, às vezes fica muito difícil da gente analisar. Essa estrutura, ela é adequada? Será que as paredes, elas foram feitas de uma maneira adequada? O que é uma coisa que você pode fazer para entender dessa qualidade do imóvel, da qualidade da construção em si, se ela foi bem feita, se a estrutura está adequada, se não existe nenhum risco estrutural, claro. O risco estrutural é algo extremo, mas a gente precisa estar atento a isso, porque o risco estrutural é o risco à ruína, é o risco de você perder tudo que você tem ali investido nesse imóvel. Para isso, um dos modos da gente fazer é a gente analisar o que essa construtora que fez esse imóvel já fez anteriormente. Então, analisar outras obras que sejam mais antigas, para entender como está a estrutura dela. Então, para isso, uma dica interessante é que você busque tanto obras mais antigas como obras mais novas feitas pela mesma construtora. Nas mais antigas, para você analisar como que ela tá, se ela continua estável, se não houve nenhum problema grave, como foi, se houve um problema, como foi a receptividade da construtora em arrumar isso, em corrigir esse erro, e construções mais novas, para você entender, olhando antes de estar acabado, antes dele receber esse acabamento, como que foi feito, para entender se essa obra tem qualidade o suficiente, né? Se foram usados bons materiais, se foi esperado o tempo de cura do concreto, que é o tempo de secagem dele, se a ferragem no interior não foi colocada toda enferrujada, toda estragada, enfim, é um item que às vezes é um pouco mais complexo de entender. Mas caso você compre esse imóvel, por exemplo, em planta, ou ainda analisando esses dois casos, o imóvel mais novo ou o imóvel mais antigo dessa mesma construtora. Se no terceiro item a gente estava falando, então, sobre a estrutura dessa edificação, no quarto item, agora, a gente está falando sobre os acabamentos e como é importante você estar atento a cada detalhe de acabamento desse imóvel. Não só em relação ao interior, como também em relação à fachada, porque tudo isso pode te gerar um potencial de mais custos no futuro, especialmente por conta de problemas em relação à manutenção dessas áreas. E aí um item que eu acho de suma importância, que precisa ser avaliado, é o acabamento dessa fachada. Então, se esse acabamento ele foi feito em pintura, ou se esse acabamento foi feito em pastilha, ou algum outro tipo de material. Quando a gente tem a aplicação de algum tipo de material, então, pastilha, cerâmica, algum tipo de pedra, a gente tem alguns custos embutidos. Então, às vezes a pessoa diz, não, mas se ele tem isso, ele vai manter muito mais. Teoricamente, sim. Só que ele exige também uma certa manutenção, especialmente nos rejuntes. Então, esse rejuntamento precisa ser vistoriado de tempos em tempos. Por quê? Quando a gente tem pequenos problemas em relação a esse rejunte, a gente cria pontos de infiltração. E essa infiltração geralmente pode entrar no teu imóvel e gerar aquele mofo, gerar aquela umidade na parede. E isso tudo, então, é um problema que a gente tem quando falta essa manutenção em prédios que tem a sua fachada coberta com cerâmica, porcelanato ou alguma outra coisa. Então, é uma ilusão achar que por conta disso o custo vai ser mais baixo. Uma outra questão em relação a esse acabamento pastilhado, digamos assim, é
o risco de descolamento. Então, aí está um outro ponto que é necessário você analisar em relação a outros imóveis da construtora, analisar como que é o trabalho deles, como que é o acabamento trazido para a construção. Justamente porque quando você tem problemas de descolamento na fachada, isso gera um custo bastante alto, uma vez que a gente precisa encontrar peças idênticas, geralmente o condomínio tem que ter uma certa reserva guardada durante a construção para caso haja necessidade de substituição, de troca ou problemas como descolamento, para que seja possível fazer essa reposição. Mas a gente tem que lembrar que todo trabalho de fachada é um trabalho caro, porque você precisa dos alpinistas, que são trabalhadores que se penduram lá na fachada desse prédio para conseguir fazer esse serviço. Em relação ao acabamento, quando a gente tem uma situação de pintura no prédio, aí a gente tem uma outra situação que é interessante você analisar, que é a qualidade da tinta aplicada e também, de certa maneira, as cores aplicadas. Por quê? Cores escuras tendem a desbotar mais. E o nosso quinto item é o valor do condomínio. Então, antes de tudo, é necessário entender tudo aquilo que compõe esse condomínio para que você consiga compreender se esse valor está dentro de uma faixa condizente ou não com aquele imóvel que você está comprando. Então, a principal questão aqui é tentar analisar se esse valor do condomínio, quando comparado com outros imóveis da mesma região, no mesmo padrão e que tenham mais ou menos o mesmo serviço oferecido, se ele está similar. Mas ainda assim a comparação é muito complexa, é muito difícil. Um dado que a gente sabe é que o condomínio é algo que dificilmente vai diminuir isso. Geralmente ele vai aumentando ao longo dos anos. E é isso que faz, inclusive, com que imóveis mais antigos acabem se desvalorizando, além de uma série de outros itens, mas um desses itens importante, na hora de você entender se vale a pena ou não comprar um imóvel mais antigo, é a taxa de condomínio. Porque eles muitas vezes oferecem muito pouco e, ao mesmo tempo, tem um condomínio muito alto. Por quê? As taxas de manutenção já estão mais caras, muitas vezes os encargos de funcionários também já estão em um patamar mais elevado, porque o funcionário às vezes é mais antigo, porque existe um outro sistema, e tudo isso faz com que esse condomínio, via de regra, seja mais caro do que o de um condomínio no começo da sua vida. Então, para você entender isso, é necessário que você peça para o corretor de imóveis uma, duas, três faturas desse condomínio para entender não só o valor global, mas também para entender o que está incluso nesse condomínio e qual que é o valor de cada um desses itens. Então, quando você pega a folha descritiva de todos os dados que estão sendo pagos naquele mês pelo condomínio, ele vai dizer exatamente quanto que o síndico ganha, quanto que o porteiro está ganhando, os valores em taxas administrativas, outros itens relacionados à limpeza, à manutenção e, inclusive, valores extra. Outra situação importante, entender especialmente se essas manutenções desse prédio vêm sendo feitas de maneira adequada e na periodicidade adequada também. Por quê? Isso tudo faz com que esse prédio continue se mantendo valorizado. Enquanto isso, um condomínio que não faz essas manutenções adequadas e não faz as reformas periódicas necessárias, as atualizações, faz com que o preço dos imóveis ali talvez vá se reduzindo de tempos em tempos. Agora, se você vai comprar um imóvel e você realmente quer fazer isso da maneira correta, não esquecendo nenhum dos itens e tendo um checklist realmente de tudo aquilo que você precisa verificar nesse apartamento, nesse imóvel, nesse condomínio, a fim de que você não erre na hora da compra, acesse a Jornada do Imóvel. O link está aqui na descrição desse vídeo. Se você gostou desse conteúdo, claro, já dá um joinha e também não esquece de se inscrever no canal.